Está no ar mais um Capital Humano. É considerada a disciplina que dá mais dores de cabeça aos alunos portugueses. Falamos, claro está, da matemática. A multinacional Texas Instrument financia um programa de formação de professores de matemática. O projeto em Portugal chama-se T3. Está cá há cerca de 15 anos, tendo contribuído para a formação de cerca de 6 mil professores. Hoje, no Capital Humano, temos um dos fundadores deste programa, chama-se José Paulo Viana. Eu ia começar a perguntar quais são as estratégias que utilizam para melhorar o ensino e apoiar os professores no ensino da matemática. Com este programa. Com este programa, exatamente. Temos de voltar um bocadinho atrás. Quando começaram a aparecer as calculadoras, elas eram proibidas nas escolas portuguesas. As escolas era proibido utilizar na sala de aula, era proibido. E nos exames, em todo lado. No entanto, um grupo de professores achou que as calculadoras podiam ter um papel importante no ensino e na aprendizagem da matemática. E criou-se um pequeno grupo na Associação de Professores de Matemática que começou a investigar um pouco sobre isso. A seguir apareceram as calculadoras gráficas e nós tivemos acesso pessoalmente às primeiras e achámos então que com as calculadoras gráficas ainda se podia ir muito mais longe. E começámos a experimentar nas nossas aulas, mas experiências simples e não continuadas. A certa altura, dois de nós receberam um convite para ir frequentar um curso deste programa T3 que já existia nos Estados Unidos. Foi lá que ele foi criado, numa universidade do estado de Ohio, e lá fomos. E quando vínhamos diferentes, porque percebemos que era um instrumento com muito potencial. Exatamente, para o ensino da matemática, não é só para a matemática, mesmo para o ensino da matemática. E ficámos com muita vontade de criar cá em Portugal um programa parecido, mas não tínhamos as condições. Antes de continuar com o programa, diga-me uma coisa. Há aquela ideia, e na opinião pública é essa ideia, de que a calculadora é um instrumento que de alguma forma contribui para uma menor aprendizagem da matemática, não é? Porque os alunos agora não fazem contas de cabeça, porque usam sempre as máquinas, mas portanto isso não é nada assim. A máquina de calcular ajuda. Completamente. Pois. É evidente que se a máquina for usada só para fazer cálculos, contas, não serve para... Não contribui para a aprendizagem. Pois. Mas o grande potencial da máquina é a dois níveis. Um permite fazer investigações. Se eu puder fazer cálculos rápidos, posso pôr hipóteses, posso testar as hipóteses, posso ver o que acontece, descobrir resultados que ainda não sei se são verdadeiros e depois passar à fase de os demonstrar matematicamente. Mas eu só descubro isso, os alunos só descobrem isso, se puderem experimentar a máquina. Muitas vezes fazendo os cálculos com a máquina. Se não houver uma máquina, é impossível avançar por aí, porque os cálculos à mão demorariam dias, semanas, e é incomportável numa escola. Portanto, desenvolver o espírito de investigação, a máquina é um instrumento fundamental. Outro aspecto importante é o poder de visualização que a máquina dá. Quando olhamos para os gráficos, que antes era impossível ver gráficos de funções, gráficos que descrevem fenómenos, a máquina dá-nos essa visão que permite colocar logo uma série de hipóteses e investigar também a partir daí. Ou seja, isso é tão abstrato, não é? É uma coisa mais concreta. Concreta e que abre novas ideias às pessoas quando estão a olhar para Quanto que antes trabalhava para chegar ao gráfico e demorávamos uma aula, 2 aulas para conseguir chegar ao gráfico que descrevia uma certa situação, agora temos o gráfico num minuto e podemos avançar a perceber o que é que aquela situação é e como é que a matemática pode explicar melhor cada um dos parâmetros que lá está, que influência tem no fenómeno, etc. Então, e o programa T3 na matemática em que é que consiste, portanto? Em ver como é que as calculadoras gráficas, o programa T3 é com calculadoras gráficas, ver como é que isso pode ser usado na aula de matemática, como é que os professores podem rentabilizar a utilização da máquina. E rentabilizar as suas aulas, que as aulas passam a ser muito mais ricas, pode-se ir muito mais fundo nos problemas, não ficar pela superfície, e pode-se fazer coisas que nem sequer se poderia pensar antes em fazer. Para já, e este programa é sobretudo para professores de secundário, estamos a falar já numa matemática. Sim, já com algum nível para professores de secundário, sobretudo para professores de secundário, embora há uma série de atividades desenvolvidas para professores e portanto, para aulas do 3º ciclo, do 7º ao 9º. Mas aí os alunos já não têm acesso, não têm calculadoras gráficas, porque as gráficas os alunos só têm de as ter no secundário, embora o que acontece
é que os professores que pretendam avançar requisitam algumas máquinas gráficas e põem os alunos a trabalhar. E como neste momento... A experimentá-las. Trabalhar com essas máquinas é quase intuitivo, não é intuitivo, mas é quase intuitivo. Os alunos avançam rapidamente e percebem como é que a máquina funciona. O programa existe há 15 anos em Portugal. Que Começou há resultados 15 é que sente? Houve uma mudança completa na forma como os professores dão as aulas, que não resultou só do programa máquina. T3, evidentemente, os programas foram alterados, houve um esforço do Ministério para que este instrumento fosse introduzido no dia a dia, não é? e usado, exatamente, mas durante muitos anos, durante vários anos, não houve por parte das autoridades escolares nenhum esforço para que os professores recebessem formação nesse campo, ou quase nenhum esforço, não posso dizer nenhum, mas quase nenhum. E aí é que o programa T3 foi muito importante. E eu lembro-me, quando nós anunciámos que íamos avançar com o programa em Portugal, foi no Encontro Nacional de Professores de Matemática. Estávamos à espera que aparecessem meia dúzia de pessoas para assistir ao lançamento do programa, porque a maioria dos professores não trabalhava com calculadoras e víamos-nos perante uma sala com mais de 100 lugares, completamente cheia de professores com vontade de avançar por esse campo. E essa vontade manteve-se ao longo dos anos. Nós, durante muito tempo, não conseguimos dar resposta aos pedidos de cursos. Qual é a duração destes cursos, normalmente? Um curso normal dura 25 horas. 25 horas. São creditados, portanto, pelo Ministério da Educação. Formação, não é? Sim, são aceitos como formação. Oficialmente aceitos como formação. São 25 horas. Depois fazemos muitas sessões de introdução de 3 horas para professores que queiram iniciar-se. Fazíamos inicialmente bastantes, depois deixou de ser preciso. Agora, como as máquinas têm evoluído muito rapidamente e neste momento os últimos modelos são computadores, na realidade, pequeninos, pois. Dedicados à matemática, mas são computadores e fazem muito mais coisas. Voltou a surgir a necessidade de fazer estas formações curtas de iniciação e esperando que os professores depois agarrem naquilo e continuem. Professor, nós temos aqui, parece que é um fado, que é a população portuguesa e os jovens portugueses manifestam sempre nos estudos internacionais mais resultados comparando com outros países, normalmente o PISA, não é, que avalia o desempenho dos alunos dos 15 anos, a matemática. Houve até um ministro, eu lembro-me que disse uma vez numa entrevista que nós tínhamos um problema genético com a matemática, ele estava um bocadinho a ironizar, no seu entender... Há quem acredite nisso. Mas qual é o problema que os alunos portugueses e que os portugueses em geral têm com a matemática? À partida não têm nenhum. Não há nenhuma razão de base para não termos quando nascem não têm. Não, quando eles são bebezinhos não têm. Depois, a questão é socialmente aceito em Portugal, um dos problemas, não é? Uma das razões, não é? Uma das causas. É socialmente aceito que as pessoas não aprendam matemática e não saibam matemática e desistam da matemática. Em vez de haver o esforço contrário de dizer não, toda a gente pode, acreditar que toda a gente pode aprender matemática. Mas é evidente que se cria esta ideia de que é normal falhar a matemática. Quem começa a falhar deixa de investir por aí, diz, eu sou dos que não têm jeito, acabou, para mim acabou a matemática. E isso é grave. Portanto, até os pais dizem isso, eu também tinha dificuldades em matemática e aceitam que os filhos tenham dificuldades em matemática. Que me faz uma impressão terrível, mas aceitam isso. Quando deviam era insistir, não senhor, tens de aprender matemática, vamos a isso. Sem os aborrecer muito, mas consegue-se aprender. Portanto, essa é uma causa. A outra é a escola, embora tenha havido nos últimos anos um esforço grande de alterar as condições de trabalho nas escolas, as escolas ainda têm de ir mais longe. As escolas ainda funcionam muito compartimentadas, muito fechadas, muito isoladas. Esta escola assim, a outra ao lado, quase não sabe o que é que se passa dentro da sala de aula. E o Ministério, durante anos, não fez investimento nenhum para criar boas condições de trabalho nas escolas, quer aos alunos, quer aos professores. Nos últimos anos isso alterou-se completamente. Aliás, quando o Ministério resolveu atuar sobre a matemática... Que até houve um programa para o ensino da matemática, não é? Até começou um bocadinho antes. Quando eles viram os resultados dos primeiros estudos que fizeram a sério sobre os resultados da matemática no secundário, ficaram assustadíssimos. A nota mais frequente no exame era 0, e a seguir era o 1, e a seguir era o 2, e por aí abaixo. Pois. E era preciso fazer qualquer coisa, e criaram
um programa de apoio aos professores do secundário. E a situação alterou-se. Passados 6 anos, a situação... O gráfico já não era de 0 a descer sempre até ao 20, passou a ser uma curva normal, perto da normal. Isso foi no secundário. Depois, a certa altura, resolveram finalmente investir no terceiro ciclo. Começaram no terceiro ciclo primeiro. E criaram o plano de ação da matemática, que em algumas escolas teve resultados espantosos. A escola onde eu dou aulas é um exemplo. Nós fizemos os estudos estatísticos ao longo do tempo da vigência. Muito mais do que nós imaginávamos. Foi, até para nós, que tínhamos acompanhado tudo aquilo, foi uma surpresa quando passámos a uma análise rigorosa do que tinha acontecido naqueles anos. Infelizmente, esse programa foi abandonado pelo Ministério, acabou, e, portanto, os bons efeitos vão-se começar a desvanecer. É pena que o Ministério não queira investir em coisas que são realmente produtivas e que dão bons resultados. E depois de terem feito isso no terceiro ciclo, é que passaram ao segundo e primeiro ciclo. Neste momento, tem havido por parte do Ministério um esforço também para alterar as condições de formação dos professores. Há quem diga que... Só mais uma coisa. Porque não é só a formação dos professores que é importante, é criar condições nas escolas para que os professores trabalhem em conjunto. Esse é um elemento importante. Ou seja, várias disciplinas, todos em conjunto. Não, mesmo os de matemática. Mesmo de matemática, Sim, criar boas condições de trabalho. Claro que espaços de cooperação. Ainda melhor. Mas nas escolas, há 20 anos atrás, cada professor trabalhava. Há 15 anos atrás, os professores trabalhavam cada um para o seu lado. Não havia condições nenhumas para haver um trabalho coletivo. Isso foi-se alterando, neste momento já é muito mais fácil, embora o Ministério tenha acabado com uma série de horas e que permitiam esse encontro. E, por outro lado, começar a criar um trabalho cooperativo também entre os professores das várias escolas. Professor, estamos quase a terminar e lhe perguntar uma coisa. Este ano foi introduzida, ou vai ser introduzido, os exames nacionais também no primeiro ciclo, a matemática e a português. Eu ia lhe perguntar se acha que isso pode ter um bom efeito ou se é uma coisa que à partida não irá melhorar o desempenho dos alunos. É assim, o nosso ministro acredita que para melhorar o ensino... Exames. Sim, para ele os exames é a melhor coisa que há. Feito para isso. Tudo. A todos os anos. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Os exames têm alguma vantagem, sobretudo de perceber o que é que se está a passar fazer um diagnóstico a nível global. Sim, mas percebe-se só algumas coisas, não se percebe tudo. O exame... se isto é o ensino, o exame só mostra isto, não mostra tudo o que está ao lado. Mas pronto, pelo menos tem essa vantagem. Ficamos a saber o que é que está a acontecer neste setorzinho do ensino. Mas é preciso fazer muito mais coisas. E eu não vejo grande vantagem em os alunos tão pequenos começarem já a fazer exames. Não vejo. Acho que era muito mais importante investir noutras coisas, noutros aspectos do trabalho e da aprendizagem e, sobretudo, das condições de trabalho dos professores. Eu acho que aí é que devia ser o grande investimento. Preferem investir nos exames, porque os exames ficam caros também, não é uma solução barata, claro. Não é uma solução barata. Quanto a mim, não vai resolver. Professor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano com esta mensagem de que não se deve aceitar o falhanço na matemática. José Paulo Viana, ele que é um dos fundadores do projeto T3, financiado pela Texas Instrument, um projeto que apoia a formação de professores de matemática em Portugal. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.